Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Dênio do Monte Seu Pedal. E hoje eu vou responder uma questão que muita gente tem me perguntado. Será se vale mesmo a pena fazer esses pedais de guitarra? Então eu vou nesse vídeo responder toda essa pergunta por completo. Então eu vou agora de início, vou colocar aqui o tema, da live. Vou colocar o tema da live enquanto a galera tá entrando aí. Vale a pena fazer o próprio pedal? Tentar colocar aqui, fixar essa mensagem. Próprio pedal. Vou colocar aqui uma pergunta. Esse é o tema da live. Deixa eu ver aqui. Fixar o comentário. Enquanto a galera vai entrando, eu queria um feedback de vocês. Eu vou aproveitar para testar o último pedal que eu fiz. Recentemente eu fiz esse overdrive, E muita gente ficou perguntando aí, pedindo para fazer uma demonstração dele. E eu acho que dá certo fazer aqui nesse vídeo. Aproveitando aqui, vocês que já estão na live, podem me dar o feedback de como é que vai ficar o volume, Eu vou tocar aqui, a caixa de som tá ligada. E aí vocês me dizem se dá para ouvir direitinho, se tá muito alto ou tá muito baixo, beleza? Com a guitarra limpa, o que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando uma guitarra Tajima. Todos os captadores são single coils, o que influencia bastante no timbre do pedal, Acaba que o timbre da guitarra ele sai mais limpo, Eu queria um pouco mais sujo, mas mesmo assim ele fica um pouco mais limpo por conta dos captadores single coils. Eu estou utilizando aqui uma caixinha de som e o meu pedal. No momento tá desligado aqui o pedal, estou utilizando só o timbre da guitarra clean. Agora eu vou ligar o pedal.
ganho aqui nesse overdrive, né? Galera, pode me dar o feedback aí se dá para entender o timbre, se tá estourando o áudio. Me dê um feedback aí de como é que tá o volume, tá certo? Fala, Eduardo. Sim, esse drive ele é baseado sim, é um overdrive famoso. Eu vou explicar ele mais na frente, né? Eu vou responder essa pergunta aí, vale a pena fazer o próprio pedal? E aí lá no meio da nossa live eu vou dizer qual foi o drive que eu me inspirei para fazer esse overdrive, beleza? E tá legal, né? Valeu, cara. Dá para ouvir bem? Me diz aí se dá para sentir. Eu vou desligar o pedal para vocês ouvirem a guitarra limpa, né? Guitarra limpa. Agora eu vou ligar o pedal. Ele tá aqui 3 horas mais ou menos de overdrive, né? Agora eu vou saturar o máximo possível desse overdrive. Então já deu para demonstrar um pouco aqui desse pedal, né? Já deu para dar uma sacada legal nesse pedal. Esse aqui foi o último overdrive que eu fiz. Deixa eu ver se dá pra gente mostrar aqui pra vocês direitinho, né? Eu posso até trazer a câmera pra cá. Esse aqui foi o último overdrive que eu fiz. E mais tarde vou revelar qual foi o circuito baseado que eu utilizei para montar esse pedal, beleza? É o seguinte, mas vamos lá para o conteúdo dessa nossa live, né? Vale a pena fazer o próprio pedal? Eu recentemente, né, tenho recebido muito essa pergunta no meu direct. E normalmente, quando o cara pergunta isso, né, quando ele quer saber se vale a pena o pedal, ao desenvolver a conversa, eu percebi que a galera ela tá atenta a 2 pontos, né? Normalmente as pessoas pensam em 2 principais pontos, mas eu percebi que existia um terceiro ponto que a galera não estava percebendo em relação a definir, a saber se vale realmente a pena montar o próprio pedal, né? Os dois primeiros pontos, todo mundo que olha meus vídeos, que vê o Instagram, que já pensou em montar pedal, todo mundo pode perceber que existem esses 2 pontos. Mas o último ponto, só quem realmente monta pedal, só quem realmente já montou pedal pelo menos uma vez na vida, vai saber do que eu estou falando. E
o primeiro e o segundo ponto, né? O primeiro ponto é em relação à qualidade do timbre, né? Muita gente pergunta, cara, esses pedais que a gente faz aí, que você está dizendo que dá para fazer em casa, eles têm um timbre legal? Ou é aqueles pedaizinho mais ou menos, né? Aquela coisa assim, de qualquer jeito e tal, só para dizer que fiz, né? Mas o segundo ponto, né? Esse é o primeiro ponto. Será se a qualidade do timbre vale a pena eu montar pedal por conta da qualidade? São pedais que funcionam mesmo, são bons? A segunda pergunta é em relação ao custo. Qual o custo de montar um pedal? Porque se eu for montar um pedal e custar o mesmo tanto que eu vou comprar ali, né? Muitas vezes não vale a pena para mim, né? E todas essas duas perguntas eu vou responder hoje. E essas são duas perguntas, elas são válidas e qualquer pessoa pode se tocar e perceber que existem essas questões, né? Mas o terceiro ponto é o ponto que só quem já montou pedal uma vez na vida está atento, né? Já percebeu que existe esse terceiro ponto e eu vou falar ele no final dessa live, beleza? Então vamos lá destrinchar aqui esses 3 pontos, né? Primeiramente, a qualidade do timbre, né? Vale a pena montar esses pedais por conta do timbre? O timbre presta mesmo ou não, né? É um timbre ali papel. Será se é um timbre papel ou se é um timbre top, né? E aí é o seguinte, antes de responder exatamente essa pergunta, eu quero dizer que assim, quanto mais eu estudo em relação a timbres, em relação a pedais, em relação a efeitos, eu já venho montando pedais desde 2013, né? 2013 eu publiquei o primeiro vídeo, está lá no YouTube, quando eu montei meu primeiro pedal. E desde então eu venho estudando música eletrônica, mais especificamente eletrônica para áudio, né? E o que é que define o timbre na verdade, né? E eu tenho percebido que timbre é uma coisa pessoal, é tipo uma opinião, é sua. Você gosta desse timbre ou não. Outra pessoa vai gostar de um timbre que talvez você não gostou, ou você vai gostar de um timbre que outra pessoa não gostou. Então eu tenho percebido que é uma coisa muito pessoal. Então é muito complicado você dizer assim, pedal tal é ruim, o outro timbre é ruim, ou o outro timbre é bom. Cara, depende muito, depende de contexto. Eu acredito que timbre depende de muita coisa, né? Ele depende do contexto, do tipo de música que o cara está tocando, né? Eu gosto até de comparar com música, com alimentos. Por exemplo, um tipo de alimento, todo mundo sabe que tem alimento que uma pessoa gosta e tem alimento que outra pessoa não gosta, né? O mesmo alimento tem gente que gosta e gente que não gosta. E depende também do contexto. Eu nunca vi, por exemplo, um casamento, pelo menos não é o normal, né? Não é o ritual, não é a média. Nunca vi num casamento a pessoa servir uma feijoada, zona daquelas que a gente come dia de domingo no churrascão, né? É diferente, existe um contexto por trás ali de servir aquela comida. Da mesma forma, existe um contexto por trás de utilizar determinado timbre, né? Recentemente eu publiquei um vídeo ensinando a galera a fazer um pedal fuzz, né? E a ideia do vídeo não era focar no pedal em si, mas na possibilidade de você fazer o seu primeiro pedal. A ideia é mostrar para você que fazer pedal não é das coisas mais difíceis do mundo, não é tão difícil quanto você imagina. Eu acredito que existe um conceito popular muito mais de que montar pedal é muito mais difícil do que o que realmente é. E aí o meu trabalho hoje tem sido quebrar essa barreira da galera, mostrar para eles que dá sim para fazer, que você não precisa estudar toda a eletrônica do mundo, de ser um expert em eletrônica, fazer um curso de engenharia para poder montar seu pedal. Não. Então, esse é o primeiro ponto, né? E em relação a essa questão de gosto, né? Eu tenho até uma história para contar quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né, atualmente esposa, ela me chamou para a primeira vez ir almoçar lá na casa dela. E aí beleza, né, eu cheguei lá para almoçar e tal, aquele clima assim meio mais ou menos, né, você fica assim meio trancado. E aí o meu atual sogro, né,
que no momento a gente ainda não tinha oficializado o namoro. Meu atual sogro, ele abriu uma cajuína, né? A cajuína aqui, eu sou do Nordeste, né? E aqui no Nordeste existe 2 tipos de cajuína. Existe o refrigerante de caju, que tem o nome de cajuína, a galera chama de cajuína, mas tem uma outra cajuína que é a cajuína raiz, né? Esse refrigerante o pessoal diz que é Nutella, mas é muito bom. Pelo menos eu só gosto do refrigerante de caju, né? Já a cajuína, que é a raiz mesmo, a galera faz ali de uma forma bem artesanal. E o que é que acontece? O meu sogro, né, ele nasceu numa cidade onde o pessoal faz essas cajuínas artesanais. E ele tem lá na casa dele um bocado dessas garrafas e ele só abre em ocasiões especiais. Aí minha atual esposa falou assim: Dênio, tu é importante, viu? Ele gostou de ti, porque ele tá abrindo essa cajuína. E aí, beleza, né? Eu nunca tinha provado até então, né? E aí ele colocou lá, eu coloquei um pouquinho na boca, provei um pouquinho. E aí, já percebi ali que eu não gostei e tal. E eu achei muito doce, muito forte o sabor. E aí eu fiquei assim, não, também não vou dizer que eu não gostei dessa cajuína, né? Aí qual foi a minha estratégia? Eu pensei assim, não, eu vou deixar para beber esse copo no final do almoço. Quando terminar o almoço todo, eu vou dar uma golada e beber toda uma vez. Pá! De uma vez, tacar aquela golada e beber para ser uma dor única, né? Não gostei, não vou gostar uma vez. Aí, terminou o almoço, foi lá, né? Chegou a hora de encarar. Aí eu, taquei a golada, bebi todinho, né? Aí o meu sogro viu, na hora que eu bebi, pensou assim, rapaz, tu gostou, né? E encheu o copo de novo. Ou seja, não deu certo a minha estratégia, né? Mas o que eu quis dizer com isso? O que eu quis mostrar com essa história? É que alimento, né? Que timbre é igual alimento. Inclusive, eles são testados por órgãos, né? No caso da música, né? Do timbre, você testa, você prova ele pelo ouvido, né? Já o alimento você prova pelo paladar. Mas da mesma forma como no alimento, as pessoas, tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que não gosta de outra. Então, timbre tem muito essa questão de contexto, de cuidado, né? Cuidado para não julgar o determinado timbre, depende da pessoa que está ouvindo e depende do estilo que está se tocando. Mas a verdade é que o timbre ele é definido pelo quê? Basicamente, o timbre de um pedal ele é definido pelo circuito que ele é montado. Quando você monta o circuito, né? O que é o circuito? São um conjunto de componentes que, quando passa uma corrente elétrica por ele vai alterar o sinal dessa corrente, né? Ele vai fazer alguma alteração, seja de volume ou seja na forma dessa corrente do sinal. E aí existem basicamente três formas de você montar o seu pedal, de você fazer o seu pedal. O primeiro é você sentar e criar do zero. Você sabe tanta eletrônica, você entende tanto de eletrônica que você vai sentar e vai imaginar como é que faz um chorus, como é que faz uma distorção. E aí você começa a montar ali do zero, sem nenhuma referência, né? Isso é o que a maioria das pessoas pensam que acontece. A maioria das pessoas pensam que o que acontece é isso, que o cara senta para montar o seu circuito. Mas não é isso que realmente acontece, né? As pessoas, na maioria das vezes, você não senta ali para montar o seu pedal. A maioria da galera, o que a galera faz? É o segundo ponto, né? Você pega em projetos que já existem, que alguém já sentou para fazer, algum engenheiro já fez aquele projeto e está disponível na internet para você fazer. E aí você vai lá na internet, procura o projeto de um determinado pedal e começa a fazer. Começa a fazer aqueles projetos, vai tentando, vai batendo a cabeça, vai tentando. E uma hora você vai começar a perceber que existem padrões de circuitos de efeito. Existem certos padrões que você começa a perceber que você pode começar a alterar aquele timbre, né? Eu considero o circuito, né, a eletrônica, como tipo uma linguagem. É como se fosse uma linguagem que você pega partes, né, no caso as palavras,
você une essas palavras em uma determinada sequência e aí gera ali o seu resultado, a sua frase, né? Circuito, eu acredito que é a mesma coisa. Você pega partes de um circuito, eu montei tanto pedal, o cara monta um bocado de pedal, um monte de circuito, e aí ele percebe que se repete os padrões. Aí, e se eu mexer isso aqui e misturar com essa parte aqui? Aí já muda o timbre. Aí você já está alterando o projeto. Já é a terceira forma de você produzir um timbre, né? Ou alterar um timbre. A primeira é criar do zero o circuito. A segunda é pegar projetos prontos na internet, né? E deixa eu te falar, existem muitos projetos prontos na internet. Pouca gente sabe disso. Mas se você pesquisar pedal X esquemático, coloca lá na internet esquemático do pedal X, cara, é quase certeza que vai aparecer algum esquema de pedal de circuito para você. Então esse é o segundo passo, é você pegar, fazer projetos prontos. O terceiro passo é depois que você evoluiu, já fez tantos projetos, você começa a perceber alguns padrões e começa a fazer sua própria alteração, começa a personalizar o timbre para você. No caso, foi o que eu fiz para esse pedal de overdrive. Eu peguei um projeto de um pedal já conhecido no mercado, que eu gostei, eu curti, caramba, eu queria ter esse pedal aí para mim. E aí eu pesquisei, né, encontrei, né, o circuito e fiz as minhas alterações. No caso, eu tirei um pouco de médio, coloquei um pouco mais de grave, coloquei um filtro ali no circuito e já esse timbre só meu. Esse timbre já ficou personalizado para mim. É o seguinte, eu não sei se você sabe, mas os esquemas dos melhores pedais estão disponíveis na internet, né? Só que o que acontece? Aí você pode me perguntar, e por que todo mundo não faz, né? Por que não está cheio de gente fazendo? E a verdade é que você não precisa só dos circuitos, né? A maioria das pessoas que pretendem fazer pedais, eu falo isso porque essa foi a minha jornada, né? Quando eu comecei, eu pensei assim, eu quero montar um pedal. O que eu fui na internet? Pesquisar pedal. E um dia eu achei. Quando eu achei, pronto. Fiz a minha vida. Estou feito porque encontrei o que eu precisava, que era o circuito do pedal X. Só que aquilo ali, na hora que eu fui sentar para montar, eu travei. Eu não sabia o que fazer, porque tinha um monte de passos antes que eu precisava fazer, que eu precisava dar antes de chegar ali no circuito e montar, né? Esse pedal aqui, no caso, ele foi baseado num pedal, ele não é muito conhecido, que é o DOD Preamp 250, é da DOD, né? Que é uma marca que faz muitos pedais e tal. E eu escutei uma vez o cara tocando esse timbre, gostei muito e queria esse pedal, um overdrive de baixo ganho, que dá para você colocar acordes abertos ali. E ele pode servir também para empurrar uma distorção ou um outro overdrive, né? Então, basicamente, esse é o primeiro ponto, né? Vale a pena? Aí eu vou responder a primeira pergunta. A qualidade do timbre é boa? Cara, é muito boa. Por quê? A qualidade do timbre, porque é basicamente o mesmo pedal, o mesmo circuito que você vê por aí. É o mesmo circuito que você vê nesses pedais de grandes nomes no mercado. Só que aí você vai fazer as suas alterações, você vai colocar do seu gosto. É claro que a internet é muito isso, né? A internet, como eu posso dizer, a informação hoje ela está muito fácil e isso é muito bom. Mas isso também pode ser muito ruim. Por quê? Porque ela dá uma sobrecarga de informação. A gente vê muita informação e aí você não sabe qual circuito que você vai escolher, qual que é o melhor, qual que não é. Você está começando, às vezes você não sabe qual é o primeiro, qual é o melhor pedal para você montar, né? Às vezes o seu primeiro pedal, você não deve escolher o pedal mais top do mercado, mas você deve escolher o pedal que seja mais fácil para você fazer, porque você vai começar a se habituar à montagem de pedais. E agora eu queria passar para a segunda pergunta, que é: qual é o custo de montar um pedal desse? Eu vi muita gente me perguntando qual é o custo de montar esses pedais. E para isso, para responder essa pergunta, o pedal, primeiro eu vou mostrar aqui para você
quanto custou esse pedal exatamente. Eu montei uma tabela aqui, uma planilha, e vou mostrar para você essa planilha de quanto que eu gastei em cada componente desse pedal e o total que eu gastei. Mas é o seguinte, o pedal eu gosto de dividir ele basicamente em duas partes, né? Ele tem uma parte externa, né? Que é a primeira parte que a galera vê, que é essa parte aqui, né? Que é o que todo mundo vê, a parte de fora, né? A parte externa, que é basicamente os jacks, né? De entrada, no caso da fonte, no caso aqui dos cabos, né? Entrada e saída. A chave, a foot switch, né? A chave DT, essa caixinha aqui e os knobs. Então essa é a parte externa do pedal, que basicamente todo pedal vai seguir praticamente vai ter esses mesmos componentes, né? E aí eu vou mostrar para você. E essa é a parte que você gasta mais, é a parte mais cara do pedal, né? De custo, em relação a custos. E a segunda parte é a parte interna, é a parte do circuito, né? Eu tenho até aqui um projeto, né? Esse aqui é outro overdrive, é o mesmo circuito que esse, só que esse aqui ele tem mais ganho e ele tem mais médio, né? Então eu decidi montar esse pedal com mais médio e esse pedal com menos médio para ver o que eu gostaria melhor, e eu escolhi esse circuito aqui, é por isso que eu montei ele. Mas a parte interna basicamente é a placa, né? Esse circuito aqui que a gente fabrica a placa, né? Solda os componentes aqui na placa. Basicamente esse é o circuito. Então, em relação a custo, a gente tem a parte externa e a parte interna. E aí eu vou mostrar para vocês aqui os custos, certo? Desse pedal, e vocês tiram as conclusões de se vale realmente a pena ou não. E depois no final eu vou dar uma dica também de como diminuir ainda mais esse custo, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, não dá para virar dá. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar uma planilha dos custos desse pedal, certo? Deixa eu ver. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a planilha que eu montei com os custos desse pedal, tá certo? Então eu fiz duas tabelas, né? Essa aqui são os custos das partes externas do pedal e essa aqui da parte interna. E aqui o valor total. Deixa eu dar um zoom aqui na parte externa do pedal. Quanto que eu gastei nesse pedal overdrive? Então a parte externa dele, né, é o que? A chave DP, uma chave DP R$13, 2 jacks de 2,50 R$5, 2 knobs, uma caixa, um suporte LED e um jack P4. Quanto que eu gastei? R$70,65, né? Então aqui se concentra o maior custo do meu pedal. A parte interna, que é essa parte aqui, são os componentes, né, basicamente. Então tá aqui resistor, diodo, capacitor, cerâmico, eletrolítico, potenciômetro, LED e o CI. Tá aqui as quantidades, os valores unitários, valor total e quanto que deu R$22, certo? Depois dessa parte aqui eu vou mostrar ainda como você pode ainda economizar nessa parte aqui. E o total, somando os 70 com os 22, deu R$92,85. E aí você me pergunta, e aí você me responde, né? Eu te pergunto, vale a pena em termos de custo montar esse pedal? Deixa eu mostrar aqui quanto que está esse pedal, hoje para comprar. Então, esse aqui é o valor do pedal, desse pedal que eu me baseei para montar ele, certo? Então, eu curti muito o timbre desse pedal e quis fazer ele. Dei uma pesquisada, encontrei seu circuito e montei para mim, tá certo? E tá aqui o valor dele, R$709. Quanto que eu gastei? Eu gastei R$92,85. E aí você me responde, vale a pena em relação a custo? E ainda, agora eu vou te dar a dica de como é que você pode economizar ainda mais em termos de
de componentes, né? A parte externa não, a parte externa você vai ter que comprar. Mas a parte de componentes dá para você economizar se você tiver sucatas eletrônicas. O que é sucata eletrônica? São placas eletrônicas de algum, por exemplo, algum eletrônico que você ia jogar fora, sei lá, uma televisão, um aparelho de som, um rádio, um micro-ondas, algum aparelho, um ar-condicionado que você ia jogar fora. Antes de jogar fora, uma impressora, eu tiro muito de impressora, e você ia jogar fora, aí você tira a placa, né, que iria ser jogada fora e deixa guardado ali, porque um dia você pode querer montar um pedal e aí você vai procurar lá nessa placa qual o componente que você precisa, você vai lá buscar nessa placa e você pode economizar bastante. Então ter sucatas de placas eletrônicas economiza tempo, economiza dinheiro, e você ainda pode e ainda serve para você praticar soldagem de componentes, né? Então, uma das maiores habilidades, das habilidades mais importantes para você montar pedal é soldar componentes, né? Não dá para fugir. Eu fiz um último vídeo que eu postei, foi mostrando como montar um pedal fuzz, né? Que é o primeiro circuito, o primeiro pedal. E eu fiz aqui essa soldagem para vocês, mostrando lá exatamente como que faz a soldagem. Está aqui o pedal fuzz, né? Mas não tem como fugir, você vai ter que aprender. E uma forma de você aprender é com placas de sucatas também. É muito importante você ter sucatas de placas para você praticar e retirar componentes quando você precisar, certo? E aí você pode me perguntar assim: se é tão barato montar um pedal em casa, por que esses pedais que a galera vende, né, custam facilmente R$1.000, R$1.500, R$2.000, ou de R$500 a R$1.000? E a resposta é o seguinte: um pedal desse, ele é um produto, primeiro, de tecnologia, certo? Não dá pra tirar isso dele, né? E ele possui um conhecimento agregado. O que é um produto de conhecimento agregado? É um produto que você precisa entender minimamente para você montar ele. Então tudo isso valoriza o pedal. Eu gosto de comparar com o iPhone, por exemplo. O que é que vale mais? 1 quilo de ferro ou de silício, não sei do que é feito o iPhone, mas com certeza tem dispositivos de silício ali dentro, né? O que vale mais? 1 quilo de silício para fazer os componentes do iPhone, ou o iPhone em si, né? E a verdade é que o quilo desses materiais são ridiculamente baixos, né? Chega a R$1, R$2, não sei. Posso estar errando aqui, mas com certeza não é uma coisa assim extraordinariamente cara. Não deve passar de R$50, sei lá, 1 quilo de um material. Já o iPhone, né, que é aquele material com a inteligência aplicada, já vai custar 5.000, pode custar até R$10.000, porque tem um conhecimento agregado, tem uma marca agregada e tem uma qualidade agregada, né? E no mercado a gente tem produtos com uma marca muito reforçada, né? Eu cito aqui, eu posso citar aqui, para mim, os melhores produtores hoje de pedais no Brasil, né? Primeiro, eu acredito que é o da King, a King Effects, né? Um cara muito top. Ele para mim é como se fosse o Steve Jobs dos pedais, porque os pedais dele possuem uma alta qualidade, muito bom, né? E o Darta, né? O King e a Darta para mim são os melhores pedais do Brasil. E por que eles têm aquele preço que vale aquele preço, né? É porque possuem conhecimento agregado naquele produto, existe uma marca, né? Uma valorização da marca e uma qualidade, que eles investem bastante no material, em tornar o equipamento mais duradouro, né? Isso valoriza muito. Então, deixa eu só resumir aqui as duas perguntas, né, que a maioria da galera faz para saber se fazer seu pedal vale a pena. A primeira pergunta é em relação à qualidade do timbre. A qualidade do timbre é boa? E eu garanto que sim, ela pode ser muito boa ou pode ser ruim. Vai depender do circuito que você escolher, né? E aí você na internet tem todos os tipos de circuito que você imaginar, inclusive dos melhores pedais
que você possa imaginar aí do mercado, né? Os melhores pedais tem. Posso citar aqui o Tube Screamer. O Tube Screamer é muito fácil de encontrar e aí você pode adequar, pode adaptar o circuito para o seu gosto, né? Então, e a segunda questão, primeira questão em relação ao timbre, vale a pena? Vale. Por quê? Porque você pode fazer um pedal com um timbre muito bom. Inclusive no final eu vou voltar a demonstrar esse pedal que eu fiz. O segundo ponto, o custo, vale a pena? Vocês viram aí o custo que não passou de R$95 para montar esse pedal e ele custa hoje R$700, R$800 fácil no mercado, né? Nem contei o frete para chegar aqui. Então, vale a pena em relação ao custo? Vale. E o terceiro ponto, como eu falei lá no início, se você não tiver montado nenhum pedal na sua vida, você não percebe esse ponto que pode dizer para você que se vale a pena ou não. E o que é? É o prazer de você utilizar ou ver alguém utilizando um pedal que você mesmo fez. Existe uma química que eu não sei explicar, existe uma parada na nossa mente que a gente sente um prazer muito grande em montar um pedal e o pico desse prazer é na hora que você aperta esse botão aqui, que essa luz acende e começa a distorcer o seu som, começa a produzir um efeito no seu som. Cara, esse prazer de ter montado ali com suas próprias mãos, você se sente um criador de alguma coisa, né? Você pode até sentir um pouquinho do sabor de ter criado algo com suas próprias mãos. E isso traz um prazer muito grande traz um prazer muito grande para você montar mais pedais e mais pedais e que faz isso valer a pena, né? E você só vai saber isso, só vai sentir esse prazer quando montar o seu primeiro pedal. O Fabrício aí está falando que já montou um AB Box, né? Então, Fabrício, compartilha aí, me diz se é verdade ou não esse prazer que a gente tem na hora que você clica lá o pedal e o pedal funciona. Cara, sobe uma química, um prazer muito grande. E os benefícios de você fazer o seu próprio pedal, basicamente, são: você pode montar pedais por hobby, né? No caso, eu comecei a montar pedais por hobby. O Cavaline Luthier também está falando que já montou alguns. Compartilha aí, cara, o prazer que é da gente ver alguém utilizando nosso pedal, curtindo, alguém gostando, aproveitando aquele timbre, ou você mesmo. Cara, quando eu termino, Fabrício aí, foi bacana demais. Quando eu termino de montar e começo a tocar, testar, cara, vai embora aqui 3, 4 horas fácil tocando e você não quer parar, porque foi você mesmo que fez. Isso tem um valor inestimável, né? E eu iniciei fazendo isso por hobby, né? E quando você faz isso por hobby, ter um hobby alivia o estresse, aumenta a sua confiança, porque você faz as coisas, você tem autoconfiança mesmo, e diz assim: cara, eu fiz esse negócio aqui. Se você gosta ou não é problema seu, mas eu fiz, e isso tem um prazer muito grande. Ou você, depois que você aprender essa habilidade de montar pedal, cara, vai chegar um tempo que fica automático, né? Vai ficando automático e você pode utilizar isso como sua profissão. Você pode começar a vender esses pedais para seus amigos. Você viu ali quanto era o custo de um pedal desse. Então, se você vende um pedal desse por metade do preço para o seu amigo, para alguém que você conhece, de repente colocar aí numa plataforma de e-commerce, né? Isso é uma possibilidade que eu estou mostrando para as pessoas, que eu estou tentando entregar aqui para as pessoas. Porque eu lembro que no meu início eu tentei muito montar pedal, eu procurei muito conteúdo na internet e não encontrava nada. Eu não sei se é porque a galera meio seguro, meio trancado, né? Ou se realmente, não sei, a galera não via valor em fazer isso, né? Cavaline monta vários pedais aí, Treble Boosters, OCD, TS, pô, massa, muito bom. Circuitos ativos para baixo também. Como você pina os pedais. Eu gosto mais de utilizar
placa mesmo, viu, Cavalinho? Eu fiz o último vídeo montando componente no componente, mas eu não faço isso normalmente. Eu gosto de fazer a placa mesmo, sabe? Eu não tenho muita experiência prática em soldar componente no componente. O que eu mais utilizo é a placa, que é o que eu mais utilizei. Pinta, né? Eu pensei que fosse pinagem. Como é que eu pinto, né? Então, é todo o processo, né? Eu faço a lixa. Eu vou fazer uma aula sobre isso, né? De fazer lixagem, colocar prime, colocar depois a tinta por cima e tal. Mas basicamente é isso, né? Então, eu queria dizer para você que se por algum desses motivos que eu te mostrei, se por algum motivo você deseja aprender a fazer seus pedais de efeitos, na próxima quinta-feira, no dia 8, né, do 10, próxima quinta-feira da próxima semana, dia 8 do 10, às 8 horas da noite, eu vou ensinar o passo a passo para você montar seu próprio pedal. Eu vou ensinar todo o passo a passo que você precisa dar para montar seu próprio sinal. Próxima quinta-feira, 8 horas da noite, tá certo? Próxima quinta-feira, 8 horas da noite, vou fazer uma live lá no YouTube e eu vou ensinar exatamente o que você precisa fazer para montar seu próprio pedal. Lembra que tem todo circuito lá na internet, né? Tem circuito demais. Só que a galera não sabe o que fazer com esse circuito. Ele não sabe o passo a passo, né? Isso aconteceu comigo. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha um projeto, meu Deus, eu consegui isso, mas eu não estou conseguindo fazer, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu mudar a mensagem aqui. Vou botar aqui. Live próxima quinta-feira, 8 horas no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo pinar esse comentário. Cavalinho, acompanha sua page aqui, gosto muito do seu trabalho. Cara, muito obrigado. Tenho recebido muito feedback, né? Quando eu iniciei esse projeto, eu não sabia se a galera ia abraçar, se a galera ia curtir mesmo. Mas, cara, eu me surpreendi bastante. Em relação a galera, aos comentários, ao feedback da galera, né? Então deixa eu só resumir aqui a live de hoje, né? Tenho recebido muita pergunta se vale a pena montar o próprio pedal. E aí, eu percebi que existem 3 pontos que definem se vale a pena ou não montar o próprio pedal. Primeiro ponto, o timbre fica bom? Cavalinho, responde aí, me ajuda aí. Vale a pena, fica bom ou não fica bom os timbres dos pedais que a gente monta? Cara, fica muito bom. Os circuitos que você pega são os mesmos circuitos usados pelas grandes empresas. E aí você vai mudar, você vai alterar, você vai fazer sua personalização do seu projeto, assim como eu fiz com esse aqui, né? O segundo ponto, primeiro ponto, o timbre fica legal? Fica. Ó, cavalo sensacional. O segundo ponto, o custo compensa? Cara, eu te mostrei aqui, eu mostrei minha tabela, quanto que eu gastei para esse pedal. Gastei R$94, cara. Não perde nada pro original. É isso, cara, não perde nada. A galera tem um pouco de preconceito, mas na verdade isso é só um trabalho. Depois a galera vai. Eu acredito que isso é uma questão de tempo, viu, Cavalinho? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, esse mercado de faça o seu próprio pedal, são os pedais handmade, né, feitos à mão. Esse é um mercado imenso, tem muita gente trabalhando em relação a isso, fazendo seus próprios pedais. Eu tenho seguido muitos grupos, acompanhado muitos fóruns da gringa, e tem muita gente fazendo isso. Então, o timbre fica top, não perde para os originais. O custo vale a pena, o custo é baixo, tem alto valor agregado, porque tem conhecimento agregado aqui nesse pedal. E por último, esse terceiro ponto para mim é o mais importante. Para mim é o que faz valer a pena esse pedal, que é o prazer de tocar no meu próprio pedal. É o prazer de fazer algo, né,
e curtir aquele som e tal. E aí eu vejo um amigo que eu faço para ele, aí o cara toca e o cara curte aquele timbre, o cara ama, o cara elogia. Cara, isso aí não tem valor em reais que dê para estimar isso, certo? A questão da autoconfiança, de você se sentir confiante de que sabe fazer, que tem uma profissão, que tem uma habilidade, né, de fazer, de montar o seu próprio pedal. Né? Então, se você quer também desenvolver essa habilidade de montar o próprio pedal, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula ao vivo, certo? E vou ensinar o meu passo a passo que eu utilizo para montar meus próprios pedais, tá certo? Então, vou ler aqui alguns comentários e, é realização, cara. Pronto, essa é a palavra. A gente se sente realizado, né? Ter uma realização de montar o próprio pedal. Então, eu vou tirar mais um pouco de som aqui no tempo que nos resta e experimentar um pouco esse timbre desse pedal, né? Esse é um overdrive baseado no DOD Preamp 250, beleza? Cadê minha palheta? Tá aqui. Timbre, questão de estilo também, os pedais mais artísticos. Tô com um board, mas sinto falta de estilo nele. Queria ter mais pedais personalizados. Cara, quando você monta o seu próprio pedal, você pode fazer do jeito que você quiser, cara. Fica do jeito que você quiser. Então isso pode ser um ponto muito importante para mostrar que vale a pena também, né? O cara, eu quero um pedal que seja só meu. Esse pedal aqui, por exemplo, não tem ninguém no mundo que tenha um pedal como esse, né? Não tem ninguém. Esse pedal é só meu. E se um dia alguém escutar o timbre desse pedal e dizer assim, cara, eu quero comprar esse pedal, cara, sou eu que faço. Então, manda essa Tajinha pra eu dar um tapa nela. Precisa mesmo, viu, cara? Eu peguei ela, né? Eu comprei ela para testar os meus pedais, né? Na verdade. E tá precisando sim de fazer algumas coisas, né? O que eu fiz aqui foi trocar potenciômetro, né? Aquela coisa mais básica, né? Mas eu quero trocar captadores também, beleza? Então vou aqui o timbre da pedal desligado, beleza? O LED desligado, o pedal tá desligado. Vou tocar aqui um pouco com ela modo clean, né? Colocar aqui o drive 2 horas mais ou menos, para tocar um pouco aberto, né? Eu curto tocar algumas músicas, né, com drive e modo aberto mesmo, sabe? Tipo isso. Aí como é que tá o timbre, como é que tá o som, se dá pra escutar, se tá saturando demais, beleza?
isso aí, galera. Então, só mais uma vez, lembrando aqui que na próxima semana, na próxima quinta-feira, vou fazer uma live lá no YouTube, onde eu vou mostrar o passo a passo que eu utilizo para montar os meus pedais, que eu utilizo para montar meus próprios pedais. Eu vou revelar o ouro, o segredo, né? Vou distribuir, vou falar tudo que eu sei em relação à montagem de pedais, passo a passo para você montar meus pedais, os próprios pedais. Se você seguir esse passo a passo que eu vou revelar na próxima quinta-feira, você vai conseguir montar seus próprios pedais. Não tenho dúvida disso, beleza? Mostrar mais o pedal aqui para vocês, né, do que eu. Mais importante é o pedal do que eu. Tá quase metade, né, de drive, ó. Quase metade de drive, que é volume, isso aqui é drive, tá quase metade. Vou botar aqui 3 horas. E aqui se eu... Fala, Joelvin. Consigo sim, cara. Consigo sim. Tem muitos sites aí na internet que a gente consegue comprar os componentes unitários, beleza? Mais por conta da lata. Cara, às vezes a gente... É por isso que eu prefiro comprar por lote, sabe? Eu fico só monitorando o preço dos componentes, né? E aí quando baixa eu já compro lá sobrando para os próximos, né? E aí eu fico sempre monitorando, sempre comprando pelo valor mais baixo, beleza? Ou você pode fazer como o Joelvin, né? Pode colocar aí numa lata de goiaba, numa sardinha. Eu já não curto muito isso, né? Tem gente que curte muito, né? A parada de dar irreverência, né? De mostrar assim, eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Mas não como é que eu posso dizer? Não é estruturação de marca, né? Vamos dizer assim. Mas para começar, cara, vai nessa. Inclusive, eu penso muito assim... quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Então sempre que tem algum problema, eu dou um jeito de fazer, cara.
em vez de encontrar uma desculpa, né? Então, por exemplo, eu não soldo um componente, né? Então tem aquelas garrinhas lá de solda. E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz um improvisation aqui, né? Ó, 2 prendedores de roupa, uma tábua, já era. Então é isso, né? Eu acho que a minha live já está acabando, né? Já passou mais de 50 minutos, na verdade. E só lembrando, pela última vez, né? Que vai ter uma live na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, às 8 horas lá no YouTube, onde eu vou ensinar o passo a passo para você montar seus próprios pedais, né? O passo a passo que eu utilizo para montar meus pedais, e você vai poder utilizar também esse passo a passo, certo? Hoje nós respondemos a pergunta de será que vale realmente a pena montar esses pedais em relação a timbre. O timbre é bom, em relação a custo, o custo quanto é para montar um pedal desse, né? A gente viu que eu fiz esse pedal que por R$92, e o prazer, né? Ainda acrescentei mais o prazer, a realização, vou utilizar até a palavra aqui, a realização de montar um pedal desse que não dá para descrever, de montar o seu próprio pedal. Então essa é a maior mensagem que eu quero dar para você, né? Que você pode, você consegue, se você quiser, você faz. Agora, se você não quer, aí você pode também dar uma desculpa, né? Mas basicamente é isso. Tem algumas pessoas entrando ainda, mas já estou quase no fim, partindo para o fim aqui, né? Já expus aqui, já mostrei para vocês que vale realmente a pena montar os seus próprios pedais. E só lembrando mais uma vez, próxima quinta-feira às 8 horas da noite, live lá no YouTube, eu vou ensinar o passo a passo. Na verdade são 7 passos que eu montei, que é um passo a passo para você montar seu próprio pedal. Então divulga aí pra galera, divulga para quem você conhece, para quem você sabe que se interessa por esse assunto, porque tem pouca gente ainda ensinando a montar os pedais, tem pouco conteúdo na internet, né? A verdade é isso, eu recebo muita... Valeu, Cavalinho, passa aí, cara, tu deve conhecer muito guitarrista, muita gente aí que tu ajeita as guitarras deles, né? Os instrumentos deles. Então, eu no início, né, eu me coloco na posição de muita gente, né? O cara que quer montar pedal e não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma informação na internet. E aí, esse é o meu trabalho, né? De mostrar para você que você pode e te dar aqui o conteúdo para você montar seus próprios pedais, vencer essas barreiras, beleza? Então, se você conhece alguém, convida ele para a próxima quinta-feira, às 8 horas, lá no YouTube, eu vou fazer a live. Tem um link na minha bio, né? No meu perfil. No meu perfil, se você entrar lá no meu perfil, tem um link lá que você pode se cadastrar para receber as informações dessa aula que eu vou fazer na próxima quinta-feira, beleza? Então vamos de pouco de música, né? Esqueci que eu tinha afinado aqui em Ré, beleza? Vou botar aqui em Mi de novo.